Olá pessoal, tudo bem? Professor Charles, professor de Química. Eu tô aqui para te dar umas dicas para o teu simulado no segundo ano e lembrar de algumas coisinhas que são bem importantes para a tua prova. Primeiramente, lembrar que o simulado do segundo ano, ele te traz conteúdos também no primeiro. É um simulado cumulativo. Então fica atento àquela parte bem inicial lá do primeiro ano da Química. Quando tu fala e tu interpreta questões envolvendo elementos químicos, átomos, moléculas, substâncias. Lembrar que a molécula é a união de átomos iguais ou diferentes. Lembrar que a substância é a união de moléculas, uma substância pura de moléculas iguais, uma mistura de moléculas diferentes. Também é interessante a gente tomar atento de alguns detalhezinhos dos modelos atômicos. Modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson. Relacionar também a questão da interpretação de uma fórmula química. H2O, por exemplo, uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Lembrar também dos processos de separação de mistura já associado mais com o nosso segundo ano. Lembrando no segundo ano que a gente fala sobre os combustíveis não renováveis, dentre eles o petróleo, e o principal processo de destilação do petróleo é a destilação fracionada, o processo de separação é a destilação fracionada. E então é bem importante a gente ficar atento à questão dos combustíveis e da relação de combustíveis renováveis e não renováveis para o meio ambiente. Também é interessante levar em consideração que do segundo ano, o conteúdo bem visto, bem trabalhado, foi a questão da termoquímica. A termoquímica associada com calor envolvido nas reações químicas, entender a diferença entre temperatura e calor, saber associar e identificar situações em que eu uso a temperatura, em que eu uso o calor. Lembra que a temperatura é a energia média cinética das moléculas, do movimento, da agitação molecular. E o calor é a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Lembrar também de alguns cálculos do valor da entalpia, energia de ligação, lei de Hess, ela vai estar presente na tua prova. Muito importante a gente associar os conceitos de reação endotérmica, que é toda aquela reação que tem um ΔH positivo, é uma reação que absorve calor, e a reação exotérmica, que é uma reação que libera calor e possui o ΔH negativo. Associar estas situações com os cotidianos e com os combustíveis. Lembra também que toda reação de combustão é uma reação exotérmica e que libera uma grande quantidade de energia, dependendo do combustível, do ponto de vista do poder calorífico, associar então a questão de poder calorífico e combustível também. Certo? Eram essas as minhas dicas, desejo uma boa prova a todos, forte abraço!